às vezes podia parecer até um pouco de arrogância, mas na verdade eu sempre vi como confiança. Ó, pode descer o All Blacks aqui para jogar em São José. Eles vão sofrer para ganhar da gente. Alguns tratavam como arrogância, mas a gente sempre tratou isso com confiança de exatamente vir uma preparação, poder enfrentar qualquer um, qualquer time. Fala galera, é o Luiz Fernando aqui do Pode Trai. Hoje trazendo um convidado especial. Ele foi atleta do São José, foi atleta de Pindamonhangaba, jogou pela Poli e foi técnico da seleção brasileira. Estou falando aqui do Alexandre Spani. Obrigado, Alexandre, por você ter vindo aqui. Tudo bem com você? Tudo bom, Luiz? Obrigado pelo convite, um prazer. E vamos falar aí da nossa paixão, que é o rugby. Que ótimo. Então já vou começando perguntando como foi o seu convite para jogar rugby? Como que foi? Como você conheceu o rugby? Eu acho que é parecido com muito dos jogadores de antigamente, os atuais, que amigos. Eu tinha um vizinho que me infernizava a vida para eu jogar rugby. Eu gostava de futebol americano, sempre curti esporte, né? Fui atleta de natação, também jogava futebol, sempre passeei por vários esportes e tinha curiosidade, mas não me chamava tanta atenção. Até que esse meu amigo me insistia, me convidava, um abraço pro Arroz, que está morando hoje lá para cima, ali no Piauí. E num aniversário, começou o aniversário lá no condomínio, estavam faltando cerca de 4 dos amigos, sempre junto. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Estão no treino de rugby. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, era terça-feira o aniversário, quinta-feira vamos no treino? Falei, vamos lá todo mundo pro treino. E eu digo sempre que é amor ao primeiro tackle. Então, desde então, não larguei mais, isso em 1991. Oh, que legal. E lá no teu condomínio, então, vocês viviam juntos ali, brincando na rua, e foi isso que chamou a galera para ir? Foi você e foram mais pessoas do condomínio? Tinha algumas pessoas do condomínio, e aquela vida dos anos 90, né? Um São José menor, onde você sempre estava para cima e para baixo, com o mesmo grupo de pessoas, mesmo grupo de amigos, então de escola, de bairro, jogava bola juntos, fim de semana juntos, no clube. E aí começa a coincidir, né? Eu conheço fulano, conheço ciclano. Quando você vai lá no rugby, e aí é aquele movimento que os adolescentes, os jovens fazem de se conectar através de um motivo. E o rugby foi esse motivo que nos uniu. Eu ia falar isso sobre a conexão agora. Como foi o processo de se juntar com eles, se juntar ao rugby e aprender regra? Então, foi fácil, porque a gente já se conhecia da escola, de clube, futebol. Então, você, em princípio, sente muita dificuldade, porque ele não é quando a gente coloca na cabeça como é a distribuição dos jogadores em campo, como é a questão da regra. Pro brasileiro é muito difícil você tocar a bola e se posicionar para, né, você não ir para frente. Né? É difícil isso no nosso cérebro. Mas eu lembro dos meus primeiros jogos, eu ficava perto de alguém que era da minha posição ali para não fazer feio, né? Mas aí tem a curiosidade, tem você querer participar, querer jogar. E sempre teve um motivo muito interessante, porque nós éramos um time do interior de São Paulo para brigar com os times da capital. E por algum momento a gente chegou a ouvir frases como: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não sabem jogar rugby? Desiste. Tinha isso. A gente já ouviu isso. Então a gente voltava para cá e falava: quer saber de uma coisa? É agora que a gente vai puxar mais ferro, agora que a gente vai correr mais e agora que a gente vai ganhar deles. A gente pode ser perna de pau, mas no físico eles não vão ganhar da gente, não. Qual é a sua opinião? O que te atraiu mais no rugby? A estratégia, a força? Você acabou de falar aí que eles davam uma cutucada. O que atraiu mais você? Era a convivência. Era estar em grupo, estar com meus amigos. O dentro de campo sempre teve essa parte, a parte física, né? Era importante.
como a gente teve batendo um papo, gosto muito de futebol, joguei, né, participei de esporte individual, mas o esporte coletivo sempre me brilhou os olhos. E claro que no futebol é uma competição violenta, é muito difícil e não é esse o caminho. Mas o rugby, além de ter essa convivência, além de ter esse desafio na parte física, tinha o detalhe de você poder representar a sua cidade. Isso era outra coisa que eu sempre tive na minha cabeça, porque eu começo a gostar de futebol muito pelo São José Esporte Clube, pela Águia do Vale, que eu ia com meu pai. Então eu olhava ali, eu falava assim, um dia eu queria jogar futebol no Martins Pereira. Eu queria jogar lá dentro. E graças ao rugby eu consegui, primeiro, vamos dizer, realizar esse sonho de jogar ali dentro. E esse ano, junto com o Atleta Cidadão e o São José Esporte Clube, teve um evento em prol da turma que viajou ontem para Montevidéu. A gente jogou futebol, eu joguei futebol no Martins Pereira, então o rugby sempre me proporcionou realizações de sonhos, surpresas que cada vez mais foram criando amarras para mim. E eu fui ficando, e estou até hoje. Legal, cara. Como foi o rugby? Como ele te educou como pessoa ou como atleta? Como ele entrou na tua vida e botou regra na tua vida? Eu não tenho dúvida em afirmar que ele foi mais importante como pessoa do que até como atleta. Eu sempre fui um atleta muito dedicado, eu sempre fui um atleta que me preocupei em seguir o que meus treinadores determinavam, como eu deveria treinar, como eu deveria me comportar, como eu deveria me preparar e como eu deveria competir. Para mim sempre foi a competição, sempre desde pequeno, sempre teve muito correu na minha veia. Mas quando você vai para o rugby é diferente, porque lá era quando eu comecei a jogar no infantil, era uma turma lá de 15, 16 anos, tinha um time juvenil. Nosso treinador era o Walter com o Parreira, o Walter estava para prestar a prova para EPESAL, então ele estava num cursinho, devia ter seus 20 anos no máximo. O Parreira talvez um pouco mais velho. E a gente tinha que assumir responsabilidades. Cuidar de uniforme, cuidar de bola, pintar o campo, tudo isso tinha que fazer a parte. E eu me sentia privilegiado em ser convocado ou convidado e eu tomava essa atitude. Isso. Então, a confiança, essa confiança em estar em grupo e dizer o seguinte, olha, às vezes podia parecer até um pouco de arrogância, mas na verdade eu sempre vi como confiança. Pode descer o All Blacks aqui para jogar em São José. Eles vão sofrer para ganhar da gente. Alguns tratavam como arrogância, mas a gente sempre tratou isso com confiança de exatamente vir uma preparação, poder enfrentar qualquer time. Mesmo quando a gente ia, e aí tomava um pau, era engraçado porque a gente ia no ônibus, um rindo da cara do outro e dizendo, olha, terça-feira tem que retomar. Treino. Então, a confiança, como pessoa, foi muito importante na minha formação. Confiança, planejamento, preparação, compromisso. Eu não posso me comprometer com você. Eu tenho que me comprometer com você que sábado a gente vai entrar no ônibus e vai viajar 12 horas para Florianópolis para jogar lá no domingo, para depois pegar no ônibus e voltar, e segunda-feira eu tenho que cumprir minhas obrigações. Eu não posso chegar no sábado de manhã e simplesmente sumir. O ônibus chegava lá e falava, cadê o Spani? Cadê o Spani? Eu não vou. Não vou. E não tinha celular, não tinha nada. A gente já chegou a pegar ônibus e ir na frente da casa da pessoa e falar assim, entra, vamos embora. Então isso para mim era muito natural, porque se eu me comprometi com você a fazer, tenho certeza que eu faria. E era assim na minha casa. Porque com meu pai sempre foi dessa forma. Você pode fazer o que você quiser. Cumpra suas obrigações aqui na escola. Então, eu, como aluno, exatamente o que eu fazia. Eu ia estudar, fazer os trabalhos, não ia pegar recuperação, não ia fazer nada o quê? Para eu poder exatamente fazer as minhas viagens, fazer os meus treinamentos e vestir essa camisa aí que é muito grande dentro que a gente conseguiu construir e deixar ela muito grande dentro do rugby no Brasil.
Até hoje o rugby cobra isso de você ser uma boa pessoa fora de campo, né? De você ter boas notas, de você ter ali de seguir um caminho melhor, ser um cidadão. Isso é uma coisa interessante que eu acredito que o rugby traga na formação do atleta, né? A gente não vê isso em todos os esportes. Verdade. Esse é um diferencial como esporte e é um valor que está embutido dentro do nosso do rugby, que ele precisa ser praticado para nós termos relevância em nível esportivo dentro do Brasil. O futebol não tem como comparar. A gente não vai competir com o futebol. No lugar que for, na cidade que for. Vôlei e basquete, a forma como essas modalidades se batalharam para chegar onde estão, também nós não vamos conseguir competir nesse momento. Você fala de handebol. Handebol nas escolas é algo muito pesado, muito forte. Tem um amigão meu que tem um filho dele que está indo voando lá de São Paulo, voando com handebol. Então, o rugby precisa encontrar o seu espaço, assim como tem uma série de esportes que tem o espaço dentro dessa gama de oportunidades, né? Mas o rugby, ele é de verdade. Como a gente transparece isso e trabalha isso, e tem que se preocupar dessa forma, aí vai ser o diferencial para poder apresentar um projeto para um poder público, apresentar uma proposta para uma empresa privada, que tudo isso vai o quê? Vai associar exatamente bons valores, boas condutas, que é isso que a gente, no fim das contas, precisa se preocupar. De alguma maneira, apresentar o rugby como ferramenta real de formação de cidadãos. A partir disso, se a gente tomar isso como base, o restante ele vai ser consequência. Não pode ser do resultado, né? O resultado ser o ponto principal. Exato. Claro que é legal ganhar, claro que é bacana demais ser campeão. É fantástica a sensação de você levantar um troféu, de olhar para os seus amigos e ver que tudo aquilo foi realizado. Porém, quando você nota que o rugby transformou de verdade a vida de algumas pessoas, isso é fantástico. Legal. Qual foi a sensação do primeiro tackle que você acabou de descrever aí? Como foi esse amor ao primeiro tackle? Eu joguei, minha posição sempre foi terceira linha, tanto de asa como oitavo. E eu nunca fui muito de fazer try, sabe, Luiz? Meu negócio nunca foi de try, mas eu sempre adorei defender, adorei taclear. Né, dentro dos meus irmãos de rugby, eu sempre notava que eu podia ser um suporte dentro de uma questão, quando a gente estava falando questão tática, nessa linha defensiva, de cobertura e tal. E para mim sempre foi muito fácil. Eu sei que o movimento... É um negócio muito instintivo e natural para mim, muito fácil de fazer, o encaixe, a forma, a técnica, para mim eu peguei muito fácil isso. E sempre tive muita força, tudo isso funcionou muito bem para mim. A gente pega alguns meninos aí que são muito rápidos, né, que são ágeis, mas o tackle para mim é o movimento mais bonito. Às vezes eu no Instagram assim, eu vejo um e outra jogada de tackle, às vezes eu nem reposto try, eu reposto alguns tackles porque eu acho lindo o movimento e às vezes bem feito, ele é o lance mais bonito do rugby, na minha opinião. Então, o Jaque, o técnico do Iguanas, ele me disse, quando eu perguntei para ele o que precisava ter um bom atleta, precisava ter, ele me disse isso, tackle. Ele também compartilha da tua opinião, Raí. Ontem, né, citei anteriormente, lá fazendo a despedida, dando boa viagem para a meninada que está indo lá para o Valentim, conversei com alguns deles e falei, olha, eles serão muito firmes e fortes e disciplinados para defender. Mas aonde eu boto fé em vocês? Vocês, tecnicamente, vocês estão bem para jogar. Então, o que acontece? Vocês têm que igualar, ou melhor, vocês têm que taclear mais que eles.
defendam mais que eles, porque são jogos curtos. Faça isso. O restante vai acontecer naturalmente porque vocês estão preparados. Às vezes a gente vai jogar contra um time de outro país e acha que, putz, será? Mas é argentino, mas é uruguaio, mas é, sei lá, inglês, neozelandês. É carne e osso. É do mesmo jeito. Então, tem que tirar um pouco isso da cabeça e acreditar no que a gente faz, porque nós aqui fazemos um excelente trabalho técnico. Um excelente trabalho, Concordo. né? Excelente trabalho técnico. Os meninos vão muito bem preparados. E aí, um jogo de, acho que é 20 por 20 é igual a um jogo de 7 por 7. Uma infelicidade, uma falha que pode acontecer e está tudo certo. Mas se a gente colocar na cabeça que a defesa, vamos dizer, eu não vou tomar ponto Defesa aqui... ganha jogo? Defesa ganha jogo. Vamos dizer, acabou 0-0. É aquela história que às vezes a gente fala, qualquer coisa, precisamos, fura a bola, morde a bola e fura ela para... Não vamos tomar try, não vamos tomar ponto. Legal. Vou mudar um pouco aqui. Ó. Qual foi a sensação de iniciar na seleção infantil em 1992? Como foi vestir aquela camisa? Pela primeira vez. Para mim, foi surpresa na Sonho época. de todo jogador. Não tinha muita ideia que isso poderia acontecer. A base, ela já vinha crescendo. Sempre teve uma tentativa de trabalho de base. E foi um treinador do SPAC que faz esse movimento, era o Carlão. E ele convoca alguns jogadores da seleção, jogadores da categoria infantil. E nós começamos a jogar o torneio juvenil. A gente tinha treinos durante a semana. Teria um amistoso no fim do ano de 92, alguma coisa assim, acabou não acontecendo. Então, mesmo assim, nós fizemos uma preparação jogando o torneio juvenil. Aprendemos bem, apanhamos bastante do pessoal. Joguei contra o São José, tinha o Bandeirantes, tinha o Alphaville, tinha o SPAC, tinha o próprio Pasteiro. Era encardida. Mas foi um primeiro núcleo de uma turma que se formou para jogar um Sul-Americano aí em 94. A gente joga um Sul-Americano aí em 94 e começa a... De clubes? Não, Sul-Americano pela seleção. Uhum. E aí em 95, desse grupo, em 95 tem um núcleo que vai participar do Mundial, que na época hoje é World Rugby. Na época me fugiu o nome, mas tinha um Mundial e eram 3 categorias. E o Brasil, com esse núcleo, começa a jogar. E de 95, se não me falha a memória, a 99, o Brasil sempre esteve jogando Copa do Mundo de Rugby. Eram 3 divisões. E o Brasil participava ativamente, graças à ação, à intervenção do Guimerhack. Anjo Guimerhack proporcionou essa possibilidade. Então foi uma surpresa, né? Porque eu tinha 1 ano de rugby só. E aí foi que começou a misturar as coisas, né? Eu entendendo como a minha vontade de representar São José dos Campos, e de repente eu falei, puxa vida, não é que eu posso representar o Brasil? Então, vamos seguir em frente que está dando certo. Legal. Qual foi o maior desafio de passar da seleção infantil para a seleção adulta? Teve pressão, sofreu uma expressão... Não, mais medo, mais trabalho. O São José era um time novo, a nossa base. A minha primeira convocação para adulta foi em 98. E tinham jogadores fantásticos aqui no Brasil. A gente assistia... Eu no juvenil já jogava na categoria adulta pelo São José, então eu enfrentava muito desses jogadores, né? Então, era muito forte, o Bandeirantes era muito forte, o Alphaville era muito forte, o Pasteiro também tinha um time muito forte, sabe? E aí eu chegava aquela história, era um jovem que chegava lá para ser o 8º, né? Vamos dizer, a 6ª opção, 7ª opção, às vezes até a 8ª opção de terceira linha. E conviver com o pessoal que eu assistia os jogos e falava, caramba, o nível é mais alto, a gente precisa estar preparado. Tanto que quando eu jogo pelo adulto pela primeira vez, é muito difícil, é um campeonato muito duro que a gente faz.
A gente conta para a meninada hoje. Pô, cansamos de perder de 60, de 70, de 90-0, a 3, a 6. Era muito difícil. E o rugby era mais duro, porque hoje o pessoal não é, como eu contei, né? Tinha a história dos caipiras, que a gente tinha essa confiança, ia para cima para jogar, então o pessoal mais velho falava, vem cá, não é bem assim não. Então eram jogos muito duros, muito difíceis. E assim, eu conhecia e aos pouquinhos, tanto que eu participo da primeira eliminatória de Copa do Mundo, para a Copa do Mundo 99, eu entro no grupo de Trindade para ir para Trindade e Tobago. Isso ainda que nós estamos falando não é a de 15. De 15, de 15. de 15. Tá. De 7 eu não tive oportunidade para a seleção. A de 15. Então, em 98 a gente faz jogos, mas perde para Trindade e Tobago, que é a Copa do Mundo de 99. Eu sou cortado, né? Na última convocação, é que eu falei, ficava assim, era reserva do reserva ali de terceira linha. E aquela velha história, eu falei, não tem problema. Ano que vem tem mais. E aí, 98, 99, é a hora que o São José já vinha despontando no Seven. O Seven a gente já tinha títulos de Seven. E o time de 15 começa a ganhar corpo. Tanto que a primeira final de brasileiro que nós jogamos foi em 99. Sobre como foi a experiência de jogar por tantos anos até 2008? Olha, na seleção foi algo que... E aí tem o núcleo que a gente convive, são os mesmos times, os mesmos jogadores, tem a seleção. Existe um grupo até hoje formado, o WhatsApp ajuda, desse pessoal de seleção, porque a gente acaba treinando muito tempo, fica muito tempo juntos e era inevitável não criar esses laços. Porque é um grupo que vem, como eu te falei ali, 99, 98, 99, em 2000 tem o primeiro Sul-Americano B, que a gente não jogava, o Brasil não tinha oportunidade de jogar, vem o Sul-Americano B, que era Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. O Brasil ganha em São Paulo, no SPAC, o Brasil ganha. E aí começa a coisa, criar oportunidades para o Brasil jogar mais. E nesse meio tempo, o Brasil sempre esbarrava muito no Chile, no Uruguai, que eram maiores forças, mas o principal adversário era o Paraguai. E não dava certo. A gente se preparava, a gente se doava e não dava certo ganhar do Paraguai. Batia na trave, era um ponto, às vezes perdia um pouco mais, às vezes perdia de mais pontos. E até que chegou 2007, 2004, a gente tem uma derrota muito dura aqui no Sul-Americano, em São Paulo, que é a primeira transmissão de rugby via ESPN, ao vivo. A ESPN da seleção. Eu me afasto 1 ano, 2 anos também, 2004, por causa de trabalho, família, essas coisas. E aí, em 2006, eu começo a jogar, volto a jogar, porque é um período também que eu fico como treinador de São José, mas eu volto a jogar, e a gente joga um Sul-Americano no Peru, e nesse Sul-Americano, no processo, e principalmente lá, nós sentamos, porque a gente ganhou muito fácil. E aí a gente senta e fala assim, o negócio é o seguinte, vamos continuar dessa mesma forma? Ou nós queremos dar um passo acima, um passo à frente? Subir um degrau. Porque se fizer do mesmo jeito que está sendo feito, a gente vai bater para jogar o ano que vem, vai pegar o Paraguai e vai perder. E aí foi aí que a tal chave, que tem aí a famosa Batalha de Assunção, e que é uma dessas sapola amarela que está atrás aí de você. Ela representa muito, não só na minha história, mas para o rugby do brasileiro. Nós vamos falar dela. Você participou dos torneios sul-americanos de praia em 2009 e 2011, né? Isso para nós é novo. O praia ainda não surgiu aqui o termo praia, rugby de praia. Me explica como é que é isso, cara. Isso é uma coisa totalmente nova aqui para nós. Existe né, via a UDEPA, tem os torneios
os torneios de praia, de esporte de praia. Então, existe um sul-americano de praia organizado e que tem lá vôlei, a gente conhece, vôlei de praia, futebol de areia, handball, tem vela, surf, não é kitesurf, puxa, me fugiu o nome daquele que usa só com a pranchinha e vai com a lancha. É muito legal. É muito legal. E em 2009, o Brasil, ele né, e é organizado, o COB participa, é a minha primeira experiência, né, com o COB envolvido, é outro mundo. Fazer parte do time Brasil é uma honra. E foi um convite muito inusitado pós 2008, que eu havia... Falei, vou diminuir a parte de seleção e focar no São José, e principalmente que envolvia muito da minha questão particular. Eu morei 15 anos em São Paulo, eu estava voltando para São José, com filha pequena, aquela coisa toda, mas surgiu o convite de jogar um Sul-Americano, e eu falei, eu não pensei duas vezes. Falei, não. O técnico na época foi o Pierre Paparemborde, que tinha sido treinador da seleção anteriormente, e junto com o Rafael Simão, da Ilha Bela. A gente faz uma preparação muito legal na ilha. Tem jogadores assim fantásticos que vão, como né, da seleção, o Machuca, o Antônio, o Mocho. E a gente, por uma unha, não traz uma medalha aqui, uma medalha para o Brasil numa semifinal, na terceira e quarta com o Uruguai, mas por uma unha que não era para vir. Mas é uma experiência maravilhosa. Quantos jogadores são? 5 contra 5. 5 contra 5, um O tempo Gordo reduzido. da Ilha jogou, o Danilo Taino da Ilha jogou. 5 contra 5. 5 minutos por 5 minutos. 5 por 5. E vai trocando. Você vai trocando, né? Não tem imagino que... A gente até brinca que é um... Se fosse a época do Luta Livre lá, você vai lembrar o telecatching. Batia a mão, troca e vai indo. E é muito legal. É um jogo que te leva à exaustão assim, muito rápido. E você recupera logo, mas... É muito bacana. E olhando o que a gente tem aqui no Brasil de extensão de praia, e o exemplo, né, o grande exemplo para nós é a Ilhabela, né, que treina durante a semana na praia e joga no campo. Esse foi em Montevidéu, por uma coincidência. E aí, em 2011, houve uma nova convocação. Eu também já começava, né? Eu começava a pensar em parar, mas eu paro em 2014, meu último jogo pelo São José, 2014. Surge uma nova convocação para ir jogar no Equador, em Manta. Uma viagem também muito, muito bacana, muito assim, vai até Guayaquil, depois pega mais 5 horas de ônibus, vai para o litoral do Equador. É uma experiência muito legal. Eu acompanho, né, sempre a CBRU. E eu, de verdade, eu torço muito para aquele screen. Não precisa ser um núcleo fixo de... ter um momento, pega algum... Não precisa ser o pessoal do alto rendimento, ou que está né, jogando nos Cobras, que está jogando na seleção, né? Que o pessoal está em Dubai. Tem muito jogador aí que dá para montar e fazer uma equipe e se divertir, porque eu sei que isso acontece de 2 em 2 anos. É igual ao sul-americano. Existem os jogos sul-americanos também. Então, isso acontece, que nem tem jogos pan-americanos. Isso acontece. Então, eu torço demais para ver o Brasil voltar a jogar. O feminino, logicamente, ganhou, foi ouro. Ganhou os 2 anos que a gente esteve lá. O feminino, nós estamos bem avançados, né? Muito bacana, é muito legal. Elas representam a gente de uma forma, assim, fantástica. Fantástica. Acompanhar, né? A gente esteve falando aqui sobre Copa do Mundo de Rugby. É aquilo. Nós aqui, a gente já chegou a sonhar com isso, mas quando vai vivendo e vai jogando, vai tendo toda né, vivência com isso, com o rugby ao longo do tempo, você sabe que está muito longe. Estava muito longe para nós, mas de repente, se assistir, ligar na ESPN, assistir, né? Jogo Brasil, foi Brasil e África do Sul. Copa do Mundo de Rugby. Na Inglaterra, isso se abrir, tá o Brasil jogando rugby, fantástico. Nós tivemos eu torço muito por elas também. Nós tivemos a Gilomu e a Giovana, e ela me falando, né, que a Porsche foi visitá-las no hotel, que a hora que ela viu, ela não sabia o que fazer. E que a menina foi muito legal, que ela foi bem acessível e tal. Então a gente tem
perto aqui, né? Duas meninas aqui do Vale que foram para essa Copa do Mundo. Nesse Sul-Americano que eu contei para você de 94, a gente jogou com... Tinha alguns pumitas e que jogaram, fizeram parte do que eles chamam, o time é o Pumas de Bronze, que ficaram em terceiro lugar numa Copa do Mundo. Era o Pichot, Contepome, eles estavam nessa seleção. Como é olhar esses caras, Então, na época a gente não tinha muita ideia, porque não é... Eu ouvi no programa do Mau Mau e do Eds, era o quê? Você tinha aqui 1, 2 fitas de VHS, antes de ter jogo, a gente se reunia na casa de alguém, pegava o videocassete, botava a mesma fita, assistia o mesmo jogo, a mesma coisa, então você não tinha ideia. Tinha ideia. Só que o que eu me lembro era exatamente isso, a gente indo pro campo, vinha lá um Ralphzinho, que era um menor, cabeludinho, os outros tinham todos, parecia que todos tinham do mesmo tamanho, né? E eu era o que era o Pichot, e ele comandava brilhantemente todo mundo. Então era aquilo que a gente conversou sobre, muito importante, ter acesso e mergulhar um pouco nessa cultura do rugby na Argentina, no Uruguai, no Chile, o próprio Paraguai. O Paraguai tem uma cultura de clubes muito bacana, mas procurar a gente, né, já estamos no caminho de criar o nosso, mas também você olha e fala, gente, é impressionante o poder exatamente que ele tem, né, que ele tem de... Nós estamos longe dessa estrutura que esses caras têm, por exemplo, na base, nós estamos longe de um Paraguai. Você falou de clubes, essa estrutura de clubes. O grande ponto hoje que a gente sofre muito eu vou até citar uma fala que nós ouvimos em São José do Guimerá, e que aí é onde a gente começa a subir de verdade. Hoje o São José Rugby, a fala dele era o seguinte: hoje o São José Rugby é um time, vocês precisam virar um clube, e para virar um clube vocês precisam de uma sede. Tanto que, na época, nós alugamos uma sala. Falou assim, você tem a sua sede. Essa é a sede do São José, não importa. Então, a gente era uma sala pequena, mas tinha videocassete, aí já tinham mais fitas de rugby, tinham revistas de rugby, você ia lá para pagar a mensalidade, você ia lá para comprar uma camiseta, você ia lá para... Ali era a sua sede, ali era a sua base. Então, acho que esse é o nosso grande problema nesse momento. Nós não temos... Nós temos clubes, mas não temos uma sede fixa dos clubes. Aquela tal o termo, né, Clubhouse. Vamos chegar aqui, vamos hoje... Por exemplo, na Argentina. Na Argentina, você vai num clube da Argentina sábado de manhã. O menino vai para o rugby e a menina vai para o hóquei. Então, você chega lá de manhã, você passa o sábado no clube. Né? A gente faz aqui, Jacareí acontece muito isso, São José acontece muito isso, mas se a gente olha para outros clubes é muito difícil, né? Mas é isso, eu passo o dia inteiro, eu vejo meu filho jogar, eu vejo minha filha jogar, vamos lá no restaurante ali no Clubhouse do clube, come, almoça o negócio, depois espera um pouco, aí vem a intermédia, aí depois vem o principal, você passa o dia inteiro vivendo isso. Aqui no Brasil, a gente tem alguns que estão conseguindo fazer. Então, e não é fácil, né? Não é fácil ser. Nós, São José, somos muito, muito gratos ao Guimerá, mas é impossível não falar da Prefeitura de São José dos Campos, que nos apoia desde esse período aí que eu contei para você, quando começa a ter um movimento... Você é da época do Mau Mau e do Ades? O Eds é de, acho que é 80, eu sou de 91, eu sou um ano mais novo. O Eds foi meu treinador em 92. O Eds foi meu treinador. O Mau Mau mais novo, o Mau Mau é meu juvenil. Mas o Eds começa a jogar rugby antes do que eu, talvez o Mau Mau começou um pouco antes do que eu, né? Porque ele é mais novo, mas o Mau Mau é meu juvenil, né? O Mau Mau é meu juvenil, mas são meus irmãos de vida aí, e a gente não pode, né? Porque eles dois foram responsáveis por bater na porta da prefeitura. Eles contaram bastante coisa. Entregar um projeto, que o nome era Projeto Aprendendo Jogando Rugby. O pessoal olhou e falou assim, vocês têm certeza que vocês querem investir? Jogar esporte com essa bola estranha aí e tal, não sei o quê. E eles foram, seguiram. Então, não dá para dissociar
toda essa nossa evolução, todo essa nosso crescimento, tirar... A Prefeitura de São José dos Campos ela é fundamental nesse processo, junto com a Secretaria de Esportes. Todos que passaram lá sempre acreditaram muito no nosso trabalho. Claro, o São José Rugby sempre devolveu, não só nessa proposta com relação aos jovens e às crianças, mas principalmente em nível burocrático, Sim. em nível de documentação, em nível de clareza, de transparência. Tudo isso é muito importante para que você ganhe credibilidade. E aí, independente de gestão, você tem lá um que as pessoas olham e falam, esse pessoal é de confiança. Tanto que o São José Rugby hoje é responsável pelo rugby dentro do atleta cidadão. Sim. Então, vamos dizer, hoje o São José Rugby é contratado para gerenciar a base do rugby da cidade de São José dos Campos. Sim. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como jogador? Eu tenho dois, né? O nosso primeiro título é 2002, o brasileiro. Os títulos de Seven foram muito importantes que a gente tem, porque antes você não tinha o circuito de Seven, né? No meio do ano. Você tinha o Seven, tinha o torneio de Campos do Jordão, maravilhoso, é um negócio muito saudosista quando me lembro de lá. A gente tinha um torneio do SPAC, depois começa a ter Floripa, mas esses dois a gente fazia a força para ir. Então é onde a gente começa a surgir, começa a ganhar e ganhar para valer de todo mundo. Mas essa camisa aí branca atrás de você, ela é de 2002. Eu, há 2 semanas de fazer uma viagem com a seleção, eu quebro o meu braço. Eu ia ser titular de verdade, porque desde que a gente estava falando lá de 98, 99, o Brasil tinha o capitão do Brasil era o Mário Domingues, e eu era o reserva dele. Então, eu pela primeira vez seria titular do Brasil, eu quebro o meu braço, jogando pelo São José, perco o Sul-Americano e perco a reta final do Brasileiro, né? Então, o título de 2003... ele é importantíssimo para mim, assim, porque aí eu ganhei em campo. Não que eu não tenha ganho em 2002 em campo, porque eu perdi, acho que 2 jogos, mas foi fundamental. E a vitória no Paraguai em 2008, essa foi muito desejada, foi muito sonhada, abdiquei de muita coisa, muito empenho para a gente chegar lá e é inesquecível. Eu vou voltar um pouco e perguntar agora como foi a sua transição de jogador para técnico. A gente já falou aí, mas... Eu sou profissional, eu fiz administração, eu fiz Mackenzie primeiro, mackenzista. A minha sequência de especialização foi marketing esportivo, isso é 98, 99, mas é uma área que era muito difícil. Eu tento de algumas formas, chega num ponto lá, falo, pai, vou procurar emprego, vou para a área corporativa. E aí vem a educação física, eu converso com ele e falo, Alexandre, o Spani, mas é Alexandre Spani, Alexandre, vamos, segue em frente, segue o que você quer fazer, eu te ajudo, vamos lá. Eu falei, beleza. E eu começo a treinar, começo a educação física e precisando trabalhar essas coisas, vem 2000 e... Eu começo a me envolver num projeto em São Paulo que se chamava Rugby 2011. E justamente era levar o rugby para as escolas. A gente faz um trabalho muito bacana, era com o Fernando Salgado, Renato Quioneiro, que está na CBRU, tinha o Pítio. Era levar o rugby para as escolas e criar toda uma estrutura, um ecossistema, onde nessa empresa você teria desde dos treinadores, o treinador... Tinha curso para desenvolver treinador, vendia bola, a gente também vendia uniformes, organizava campeonatos. Então era assim, você criar uma empresa que consegue desenvolver todo esse produto. E dentro das escolas era a ideia de introduzir, aí não durou 1 ano e meio, 2 anos. Ali eu começo a me envolver. O Fernando Salgado é da Poli. E nesse meio tempo, eu nessa dúvida, se eu arrumo outro emprego, eu também estava eu estava trabalhando com criançada,
nesse projeto, tem esse convite para a Poli. Eu trabalhei muito tempo na Companhia Atlética, lá no Morumbi, em São Paulo. Tinha um horário desgramado, que eu fechava a academia meia-noite, para depois estar dando personal às 6 horas da manhã. Então, essa era uma rotina muito pesada. Sei bem como que é. Isso, e nesse ponto eu acabei parando de jogar, né? Porque eu não tinha... Quer dizer, eu jogava, mas é aquela velha história. Eu compunha elenco, então eu estava em São Paulo, não conseguia estar aqui para treinar. Porque eu sempre fui e voltei muito na minha história. A rodagem é grande aqui nessa Dutra aí para vir jogar e treinar pelo São José. E nessa história toda, eu passo pela minha cabeça em parar de jogar de verdade. E o primeiro a me oferecer um emprego como treinador foi o Guimerá. E junto disso veio o convite da própria Poli. E eu começo a trabalhar por 2 anos, eu falei 2, 3 anos, não, um pouco mais. Na Poli, 3 a 4 anos, São José, um pouco menos. Como treinador. Porque aí eu tenho que cuidar de casa, tem que, né? Família, né, a gente pensando, a família começar a crescer, não é fácil, né? Você se manter em São Paulo e tudo mais. E eu começo a me encantar e eu tinha muita vontade. Minha pós, né, em educação física foi treinamento esportivo, então era o que eu queria demais. E aí o Guimerá não me deixa eu me afastar do rugby. Ele fala, não, o Guimerá ando muito cansado de pegar a estrada. Eu estou tendo que dar aula muito cedo, está difícil, fico preocupado na estrada, aquela coisa, né? Falei, não, então vamos fazer o seguinte, porque eu saía daqui de treino, não dava tempo, não podia dormir para ir para lá depois, nem valia a pena. Ele falou, então, nós estamos precisando de um treinador, eu vou colocar você como treinador. E aí com a Poli também aconteceu. Então, mas o que acontece nesse meio tempo? Vamos dizer, isso foi depois de 2005. Eu começo a querer jogar. Porque eu tenho, né? Eu sou de 75, estava falando de 2005, com 31, 32, 33 anos. Eu falei, 32, eu quero jogar. Estou bem fisicamente. Não jogava. E aí, existia uma regra na época que você podia incorporar nos times universitários uma outra universidade. Então, poderia incorporar, podia fazer uma parceria. E eu fazia, já estava na pós, e com o treinador da Poli. Aí eu fui conversar lá com a turma lá, com os dirigentes. Falei, olha, eu gostaria de jogar, tal, é possível. Eu sei que não é algo muito comum. Você falou, não, claro, ajuda, assim, assado. Porque na época a Poli tinha uma ideia de ser só um núcleo universitário. Eles já refletiam sobre isso. Vamos partir para uma outra linha? Ou vamos continuar só sendo um time universitário? Então eu entro num momento da Poli que, na verdade, o time está meio difícil, com poucos jogadores, atletas. Então eu sou contratado com essa tarefa de recriar um grupo de rugby, que eles entendam os valores. Difícil a missão. Difícil. Mas muito legal, porque Sim, você faz muitas amizades e exatamente, você começa a entender quem vai querer estar no mesmo barco que você. Por exemplo, por causa do São José, eu tinha jogo nos sábados, então eu mandava os jogos, falava na Poli, falei, Poli, a gente precisa jogar no domingo. E o que eu fazia? E não era para judiar de ninguém, não. É até para ter o domingo. Eu consegui ter o domingo mais livre e eles também mostrar essa história da dedicação. Jogava no CPUSP, então o jogo era o dia inteiro de jogo lá. E o primeiro horário de jogo acho que era 8, 8h30 da manhã. E eu falava para eles, nós vamos pedir sempre o primeiro horário. Que me força também a voltar de São José. Eu vou estar aqui para estar com vocês, não tem essa. E outra, a gente não joga tanto, a gente aproveita o domingo, passa o dia juntos, porque a gente precisa conviver. E eu falava assim, se eu vou garantir que um ou outro vai sair ou não vai sair, não vou garantir nada. O problema é, o que vocês querem? Não tem problema, se você conseguir vir direto e jogar, tá tudo certo, nós estamos jogando no campeonato universitário, vocês que se acertem. Tudo vai depender do que a gente quiser. A gente quer participar, tá tudo certo. Não, a gente quer ser campeão. Então, é diferente. E o pessoal, muito gente boa, sempre entendeu. E me respeitavam com essa minha posição no São José. E aí eu começo a jogar pela Poli. Quando eu começo a jogar pela Poli, eu estou muito bem ainda para jogar. E aí chega o ponto de jogar aqui em São José, voltar a jogar no São José.
Por quê? Começa a ter... Eu senti falta. 2005, 2006 eu não joguei sul-americano pelo Brasil. E eu começo a olhar e falar, puxa, eu tenho chance de jogar lá. Treinador que vem conversar comigo. Aí eu fico coçando. Aí tem um jogo emblemático aqui em Jacareí. A gente jogou... Foi no SESI? Não, acho que foi no SESI. É o SESI. Tem um campo aqui para cima, eu não vou me lembrar o nome, que ele é até um campinho menor, assim. É o SESI que é ali para cima? Que você vem pela... O SESI acho que não tem Eu não vou lembrar o nome. Eu sei que era um campo pequeno. Eu consegui montar um time do São José. O time do São José era muito grande, muito forte o time do São José. E o Rio Branco estava muito bem na época também. E eu lembro que faltava... A súmula, né, com 22, eu olhei, pensei, falei, quer saber de uma coisa? Vou colocar, porque eu estava inscrito, falei, vou me inscrever. Falei, não vou falar nada para ninguém, vou ficar quieto. Aí eu me inscrevi para o jogo, né, me coloquei na súmula, e eles sabiam que eu já estava jogando. E eu já falava sobre voltar. E eu, antes de jogar, eu conversei com um e com outro dessas nossas lideranças, falei, gente, o Guimerá, eu preciso voltar, eu estou bem para jogar. Eu já, vamos dizer, eu descansei de todo aquele meu estresse de viagem e tal, eu não aguento mais, e daqui a pouco eu não vou jogar mais. Aquela famosa história, agora eu tô bem, eu preciso jogar. É agora. Não teve dúvida. O jogo rolando. Chegou uma hora lá, eu olhei, tinha trocado, todo mundo tinha uma substituição. Troquei, olharam um e outro jogador, alguns já sabiam, joguei muito bem. Entrei muito bem, saudável, bem fisicamente, cumprindo as minhas funções ali, como, né, o treinador passou a orientação pro jogador, fiz e tal. E aí foi essa história. Como acabou, né, eu falei, vou voltar a jogar. Aí eu deixo de ser treinador. Aí eu ainda continuo na Poli, mas o São José não. Então foi muito difícil, mas é o famoso, aquilo que a gente falou. Quando eu estou me sentindo bem junto com as pessoas, eu gosto de estar presente. E aí, independente da função. É muito melhor estar jogando do que ser treinador, mas foi um pouquinho dessa passagem. O que motivou a decisão de voltar a ser técnico, de sair de técnico para voltar a jogar? Você se sentiu muito bem, é isso? Fala mais sobre isso. Eu sinto muita saudade de jogar rugby, sabe, Luiz? Eu fiz meu último jogo, foi agora em 2023. Eu joguei Foi uma preliminar do jogo dos Cobras. Teve lá, era a seleção dos anos 90 contra o Keep Walking de veteranos. E eu fiz um jogo, e aí, né, como eu falo para você da história de taclear, né? O jogo estava 20-20, último lance, eu já tinha, vamos dizer, não é falhado, mas teve um outro lance que saiu um try, eu falei, alguém vai taclear, sabe aquela coisa? Passou try, eu falei, caramba. E no último lance, o pessoal fura. Eu falei, agora não dá, não pode. Vamos perder o jogo no último lance e eu sei que eu vou chegar. E fui, dei um tacle e eu tenho o ombro operado. Eu operei meu ombro, só para você ter uma ideia, eu tropecei, depois estava aposentado em 2014, 2015, eu tropecei num touch, caí com o ombro no chão e estourei meu ombro. Então, dei um tacle daqueles que eu sempre gostei de dar. Tenho fotos que tiraram lá, maravilhosas desse momento, desse tacle, e eu falei, eu não posso mais fazer isso. Ganhei cerveja lá do pessoal lá, parabéns pelo tacle e tal, que não sei o quê, né, dos veteranos, garantiu que a gente não perdesse. Mas eu falei, eu não posso me arriscar mais, porque fisicamente o jogo, né, o meu tipo de jogo não permite que eu jogue rugby. E eu sinto muita falta. E essa época eu estava muito bem fisicamente e sentindo muita falta. E acompanhando exatamente, porque, como eu te falo, eu estou sempre muito ligado com esse grupo do pessoal da seleção, e eles contando, às vezes, histórias, indo para Venezuela, indo para o Paraguai, indo não sei o quê. Porque 2005 é um sul-americano no Paraguai, a gente perde para o Paraguai, que era, 2009, não, desculpa, 2008, 2005, perde para o Paraguai, 2006, ganha o sul-americano na Venezuela, e aí 2007, aí eu falei, não dá mais, vou voltar a jogar. Eu falei, não estava aguentando, porque eu queria jogar, a gente... como falam muito, quem é rugbybeiro não deixa de ser de rugbybeiro. Então,
faz muita falta jogar rugby. Eu sinto muita falta. Eu venho ver o jogo dos meninos assim e falo, caramba, mas era Dá isso. pra jogar. O cérebro diz tudo que dá, né? Mas do pescoço para baixo, você fala, você tá louco, né? Eu sei Você bem tá disso que você tá maluco. falando. E dói. Então, esse é meu... Era isso. Era a saudade que eu tinha de jogar rugby, do pré-jogo, a saudade de um dia antes, de arrumar... Aquelas coisas, tem que arrumar a mala, tem que estar se preocupando. Confiro 5 vezes se eu guardei a chuteira, se eu guardei o meião, se eu peguei o esparadrapo, se o short tá aqui, se a boqueira tá guardada. E, não, como é que tá o tempo? Leva a chuteira de borracha, leva a chuteira de cravo. Putz, que campo, aquele campo é mais seco, não dá para levar essa chuteira. Como é que é a viagem? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Nossa, eu sou fascinado por isso. Sério? Por isso que ontem, né, o pessoal, acho que dão quase 2 dias, dá 20 e tantas horas, já é longe para ir para Montevidéu. Mas eu olhando lá, falava, gente, entrava fácil nesse ônibus, ia lá só para ir, para voltar. Eu sei que atrapalharia a vida inteira. Então, de ônibus. Eu achei que eles estavam... Eu vi a foto do ônibus, mas eu achei que eles iam pro aeroporto, e do aeroporto... É a melhor viagem de todas. Não, tá dentro do... Só sua galera dentro de um ônibus, 20 e tantas horas, o que vai rolar de truco? A gente sempre disse, é a volta que dói. É, a volta. É a volta que dói, porque a ida, tá todo mundo ansioso. Então, assim... Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei desse momento em que, vamos dizer, eu deixava toda a minha vida de lado para só pensar nisso aqui, só pensar no rugby, só pensar no São José, pensar na seleção. Então, assim, toda essa preparação, isso eu sinto muita falta. Legal. O rugby é um esporte de contato e respeito. Como ele promove a inclusão? Todo mundo, né, fala, e a realidade, quando a gente vai lá atrás... pela competição com outros esportes, às vezes você não tem oportunidade no futebol, você não tem, né? Não tem jeito. Por exemplo, eu no futebol, sempre gostei muito de futebol e queria jogar bola. Mas o que eu via? Eu falava, todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer driblar. E claro que eu nunca tive essa habilidade, né? Acho que talvez até isso vai muito pelo lado que eu estava conversando da defesa e do tackle. E o que eu percebi quando era moleque? Eu falei, ninguém quer ser goleiro, e ninguém quer jogar na defesa. Então, o que eu vou aprender aqui? Eu tinha um tio que jogava bola. Ele foi me ensinando algumas coisinhas e eu falei, vou aprender a defender. Porque na hora da escola, o que vai acontecer? Como eu corro bem, eu não vou brigar para ser centroavante. Eu vou brigar para ser zagueiro, para ser goleiro, né? Porque ali eu vou ter espaço. Então, quando a gente vai para os outros esportes, tem essa questão, né? Quando você vem para o rugby, exatamente para a gente não ter um volume de pessoas, né? De jovens, de crianças participando, cabe todo mundo. E é verdade, cabe todo mundo. Cabe todo mundo até até não se tornar competitivo, né? Até não ter alto rendimento. Depois... Isso. Pelo que eu entendi, porque para mim... Mas chegar até lá, a gente tem, exemplo, né? A gente tem um Ralph, e aí mistura muito a história. O nome dele é o Zezinho. Ele mora hoje na Escócia. Graças ao rugby, ele fez veterinária na Unip, jogou pela Unip. Foi trabalhar, ele trabalha com a área de pesca, né? Piscicultura. Trabalhou com outro amigão nosso, que era dessa época do rugby, Bruno Sadenberg, na Costa Rica. E agora ele está na Escócia, via tudo o LinkedIn, tudo que ele tinha de rugby, essas coisas, está trabalhando na Escócia também com piscicultura. Baixinho, rápido, liso, super tacleador. Mas era um toquinho, pequeno. Você vai pegar um jogador muito grande. Claro, ele precisa se preparar, porque ele pode ter um problema de articulação, pode ter um problema, então ele vai ter que se cuidar se ele quiser chegar nesse nível. Mas até chegar lá, é aquela velha história. A gente já compartilhou uma série de experiências, uma série de situações que nos mantém conectados. Então, ele é inclusivo porque ele justamente vai aceitar todo mundo e tem espaço para trabalhar dentro do rugby. É esse que eu acho que é o grande desafio, que as pessoas não se afastem do rugby achando que eu só faço parte do São José Rugby porque eu joguei no time campeão de 2000 e, sei lá, tricampeão de 2000, 2002, 2003, 2004. Só por isso que eu sou... Não. Quem teve... Eu tenho alguns que estiveram
nessa jornada e que tiveram que se afastar pelo rugby, ou por trabalho, ou por lesão, ou às vezes porque realmente, fisicamente, não tinha mais condição de acompanhar. E faz parte do mesmo jeito. Então, como eu posso ajudar, então? Você não pode ajudar aqui para ser um tesoureiro? Você não pode ajudar no terceiro tempo? Você não pode ajudar indicando alguma empresa? Você não pode estar aqui no dia a dia ajudando a montar o dia de jogo? Você não pode dar um treino voluntário lá para a escolinha caipira? E eu acho que a inclusão ela vai além nesse ponto. Então, existe espaço para todo mundo ajudar um clube e um esporte que depende muito dos voluntários, abnegados, que cria toda essa paixão e envolve, assim como te envolveu também, né? Sim, muito. Como você viu o preconceito ou já sofreu preconceito no rugby? Não. Nunca teve... Nunca com relação... Para não dizer, eu acho que a gente sempre tem que ser muito realista, né? A gente esteve, né, participando ali como São José, o início do rugby feminino, ele, na verdade, foi um ponto que, na época, é aquela velha história, até um certo ponto, poderia ser vamos dizer, uma palavra forte, tá? Um egoísmo da nossa parte, mas é aquela famosa, os núcleos tinham que se sobreviver. E você tinha o rugby feminino de São José e que as meninas se matavam também para poder jogar. Se matavam para poder jogar. Eu lembro de uma época que elas fizeram, que não tinha condição, né, do clube, não era nem clube, que a gente falava time, né, que o Guilherme falou. E elas fazendo pedágio para juntar dinheiro para jogar essas etapas de Seven e tal. Era muito difícil. E certa vez até teve uma conversa interna de que, poxa, mas vai mais para o masculino do que para o feminino. E aí, na época, eu lembro que mostrou que falou, não, aqui, ó, o forte de dinheiro na época, vamos dizer, mensalidade do clube, que era do masculino, está indo para o feminino também, né? Então, não é nem preconceito, era uma questão de sobrevivência. E com o tempo você vai acompanhando, e aí você tem uma série de jogadores históricas aí que seguiram, né? Que você vê que tem lá as Irmãs Futuro, lá de Niterói, você tem ali do SPAC, né? Uma delas é a Natasha Olsen, você vê, tinha também a Paulinha Baixo, você tem um grupo também que tinha muito grande do Bandeirantes, muito resiliente, tinha aqui o do São José. Então, eu vou dizer que preconceito seria muito difícil, porque até nós, na época, muito por sobrevivência, não vamos dizer, não dava Sim. tanta atenção. Vamos dizer, cada um por si. Ao mesmo tempo, a gente entendia como clube, mas era meio que cada um por si. E o principal foi aí que acho que a história nos ensina bastante, né? A gente tem o São José, a gente falou do Eds, do Mau Mau, sabemos todos da história do Eds com Jacareí. Foi replicado o modelo aqui em Jacareí. Jacareí aperfeiçoou com essa aproximação de pais, que isso acontecia nem tão fortemente em São José. Vamos falar da nossa geração. Depois, a gente tem um núcleo muito bacana que surge ao longo da história, que é a família São José, que é até uma das representantes que está na diretoria atualmente é a Jaque Prado. Mas a gente nunca conseguiu trabalhar dessa forma. E isso foi o nosso calcanhar de Aquiles para cair tanto. E o Jacareí, vamos dizer, nos mostrou, com o nosso irmão mais novo, como deveria ser feito. E é o que a gente está fazendo agora. Então, olhando lá para trás, não era preconceito, mas eu acho que uma indiferença assim que não deveria ter acontecido. Sim. Não deveria, né? Mas passou desapercebido. Eu já falei isso para elas. A gente participou uma vez do evento no Sesc e eu falei exatamente isso. Falo, puxa, né, a gente não é arrependimento, vamos dizer arrependo sim, arrependo de não ter estendido mais a mão. Porque o clube, ele não é feito só de um time, não é só um time. Então, a gente tinha consciência de um time. E o Guimerá foi uma pessoa que nos mostrou isso, junto ao que o Jacareí fez como trabalho, e que nos mostra que esse é o caminho. Como é que eu vou convencer? Eu vou lá, eu levo um menino de 11, uma criança de 12, 10 anos para jogar rugby, ela se apaixona.
Mas ela não vai sozinha para o campo. Ela não vai sozinha para o treino. Se nós não apresentarmos para os pais que esse esporte ele vai ajudar, além dessa iniciação da atividade esportiva, o incentivo à prática esportiva, ele vai contribuir de verdade para a formação do filho. Se a gente não mostrar isso para o pai e não conquistar o pai e a mãe, não vai adiantar nada. Não vai adiantar, porque pessoas vêm e vão. Isso é natural. Mas o que a gente precisa nesse momento é ampliar esse grupo. E naquele momento, vamos dizer que sim, era uma ampliação. Elas estavam vestindo a mesma camisa que nós. Sim. A gente ficava feliz quando tinha os resultados, mas na hora da gestão era diferente. Entendi. Como tornar o rugby mais acessível às comunidades periféricas? Eu me sinto muito tranquilo em falar nisso, porque esse foi um dos pilares do São José Rugby quando a gente fala em base. O projeto Aprendendo e Jogando Rugby do Mau e do Eds era justamente focado nisso. A gente ir para outros bairros, né? Nós moramos ali quem conhece São José dos Campos, na região ali do Esplanada, um pouquinho ali mais para cima, não tinham aquários, né? Mas ali a região tem ali Vale dos Pinheiros, tem um pouquinho mais para cima ali que é Vila Ema, Vila Diana, vamos dizer até um lugar assim privilegiado com relação às outras regiões da cidade. São José vai crescendo, 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 e a gente precisava sair dali. Então, qual era a outra oportunidade como ferramenta? Era apresentar esse trabalho social, de ir num ponto extremo da cidade e oferecer o quê? Algo para aquelas crianças, algo para conhecer um esporte diferente, de uma bola estranha e, na verdade, conviver e, a partir disso, a gente apresentar os valores que nosso esporte possui. E sempre foi assim, essa mescla, esse era vamos dizer, um dos pontos principais para apresentar para o poder público. A ideia é que uma criança, um jovem que vive numa região mais favorecida, ele conviva com um jovem de outra região. Para ele entender que a vidinha dele não é desse tamanho, não é só aqui. Sim. Existem outras situações que muitas das vezes a gente fica reclamando da vida, né? Você vai reclamar da vida, mas dá uma olhada na vida do seu amigo como é que é. E aí, essa era a intenção. E, felizmente, o São José volta em 2025 a ter um núcleo estritamente social. Se surgir dali, como surgiram vários atletas, surgir alguém, maravilha. Se não surgir ninguém, a função será cumprida da gente ocupar esse espaço, ocupar esse tempo dessas crianças e conseguir abrir a cabeça para que, puxa, pode surgir uma oportunidade, às vezes, de estudo, uma oportunidade, né? Na vida deles, eu posso ir para o caminho A, caminho B, putz, eu vou escolher o caminho A. Se a gente fizer essa diferença, está excelente, está excelente. Esse é outro também parceiraço, o Cristiano Clair, que foi nosso presidente por muito tempo, pilar de todas essas conquistas aí que a gente fala. Ele tem uma fala, tem um documentário sobre o São José que ele fala exatamente isso. Se a gente pudesse trocar todos os troféus por toda essa conquista, vamos chamar assim, individual, que a gente proporcionou ao longo de todos esses anos, ele trocava. E eu trocava também, porque no fim das contas é isso que a gente deixa, né? É isso que fica. O troféu é muito bom, é fantástico, é muito bom ganhar. É a melhor sensação do mundo. Mas se a gente poder de verdade fazer diferença na vida das pessoas, isso é insuperável. Melhor. Se você pudesse criar um programa nacional de formação para o rugby, como seria? Olha, sem sombra de dúvidas, a gente tem que envolver a educação. A gente nunca pode deixar de lado, porque antes deles se envolverem com algum tipo de trabalho, esse é o trabalho que eles têm para cumprir. Acho que é a educação, o estudo, ele te abre portas inimagináveis, né? Meu pai é uma pessoa que nasceu, a gente brinca, né, na Grande Birigui, ele é de Brejo Alegre. Meu pai e meus tios eram gerentes do Banco do Brasil na época. Meu pai não queria
seguir essa carreira. Ele sai de Birigui, vem para Campinas, faz o SpaceX, passa num cursinho que era aula de domingo a domingo, depois do SpaceX. E ele queria muito engenharia de produção na Poli, mas ele não tinha condição de morar em São Paulo. E vamos dizer que a opção dele que ele tinha era passar no ITA. Passar no ITA. Ele passa, vem para São José e aí se desenvolve aqui na área de educação. E ele sempre fala isso para minhas filhas, sempre falou para mim que a educação ela é fundamental. Acho que a gente tem que, de alguma maneira, se preocupar, sim, com esses meninos, porque se vislumbra muito fácil, né? É o que a gente sabe que fica tudo muito fácil, acessível, e de repente eu estou achando que eu vou ser um jogador profissional e vem uma situação, uma lesão e te tira do campo, e aí eu vou fazer o quê daqui para frente? Principalmente falando dos meninos do social. E eu gosto muito de 3 esportes, eu acho que teria que ter 3 esportes. O rugby, logicamente. O jiu-jitsu ou o judô, um desses 2. Apesar de eu nunca fazer, tenho vários amigos que fazem, mas segue muito numa linha de disciplina, de ordem. Também gosto. E o handball. Porque o handball ele tem muitos movimentos que se assemelham ao rugby, e que essa parte da defesa, a parte de fintas, as partes, eu acho muito bacana e que ajudaria a desenvolver para a gente fugir de futebol, fugir dos outros. O basquete é fantástico, né? O basquete é fantástico. Aquele nunca desistir do basquete. Nunca desistir. Assim, você acha assim, tá faltando, né, segundos ali. 1 minuto no basquete dura 1 hora. Poxa, não termina. Então, como é que você transmite isso para um atleta? E, na verdade, para um menino, para um jovem, e depois a gente transfere isso para a vida. Porque é isso. Tem dia aqui que a gente prepara tudo, né? Tem agenda, tudo certinho, tudo programado, tudo arrumado, tudo ajustado. Você vai lá, dá tudo errado. É verdade. Como professor, você vai lá, você acha que você criou uma aula fantástica. Você vai dar aula, dá tudo errado. Tudo errado. Tudo. Ou você faz e acontece. Então, assim, não é porque deu errado uma vez que não serve. O que foi que prevê a gente falando, né? Contando a minha filha prestando vestibular. Eu tô torcendo demais que ela passe. Demais. Mas e se não passar? Eu não sei nada, eu sou burra, eu não presto, eu não sirvo. Muito pelo contrário. Existe uma bagagem que foi adquirida nesse ano. O que vai acontecer? Né? Levantar, limpar a poeira, vamos lá, segunda-feira, mete a mão na massa e vamos embora. Então, tudo isso eu acho que se a gente consegue passar para esses meninos, essas meninas, eles vão sofrer menos na vida. Porque, e aí é o que eu digo lá para os meus alunos, o lugar de errar é na escola. Tenta fazer uma apresentação. Você tem vergonha de falar em público? Faz uma apresentação, participa de uma apresentação. Tenha vergonha, vai lá. Se falhar na hora, você treinou, tá tudo certo. Você, puxa, eu não tenho tanta habilidade para mexer com a parte digital. Não, vai lá, tenta fazer, faz assim, faz assado. Porque a gente não pode tratar o medo como algo que te paralisa. O medo paralisante. Ele tem que te preparar, te prevenir para o que vem. Então, né, olhar e achar... Eu falo para eles, falo para minhas filhas, falo isso. Tem que mirar lá em cima. Pode ser um pouco contraditório quando eu falo com essa questão, né, de ser profissional no rugby e tal. Aí é ser um pouco mais realista, mas tem que sonhar. Se a gente não sonhar, não vai acontecer. Né? Então eu fico imaginando isso, um núcleo que a gente consegue ter aqui e logicamente, né, se preparar com um trabalho mental, socioemocional, mostrar para eles de que forma, o que é sentir. Eu acho, por exemplo, a palavra ódio é um negócio muito pesado. Às vezes você não está com ódio, você está, sei lá, com bastante raiva, porque não deu certo. Não é que não deu certo porque não fez. É assim, você fez o seu melhor? Fez. Não deu, não funcionou, não conquistou, não ganhou. Tá maravilhoso, tá tudo certo. O que não pode é o seguinte, você falar que fez tudo,
E não fez. E não fez. Porque a única pessoa que você vai enganar, você pode enganar todo mundo, você só não vai se enganar. Quando você olhar no espelho e falar assim, eu estou falando para todo mundo que eu fiz e eu não fiz. Então, acho que eu vejo, é educação. Esse é algo que a nossas, existem, né, vamos dizer, o alto rendimento, que a gente fala de base. Sim. Mas existe quando a gente tem que caminhar junto com a educação, que pode ser que isso aqui, todo esse sonho não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, tudo que ele aprendeu aqui é totalmente factível e utilizável na vida dele, na vida pessoal, na vida familiar. E é isso que a gente procura o quê? Pessoas melhores, né? A vidinha deles, a cabeça deles está fervilhando, é muita coisa acontecendo. E, às vezes, um dia que deu errado, ele não pode apagar tudo que foi feito. Então, é um núcleo assim, educação, outros esportes para ter essa vivência e né, desenvolvimento atlético, essa parte mental que é fundamental. E eu acho que seria um clube dessa forma, um núcleo para eu treinar. E tem que trabalhar, precisava ter arbitragem, né, já começar a apresentar isso para os meninos, trabalhar arbitragem, trabalhar treinadores, começar a dar algumas... E aí a gente começa a viajar, né? E vai longe. Legal. Vamos ver o que você trouxe pra gente aí. Vamos lá. Pô, tem bastante coisa legal. Esse aqui é muito especial. Esse aqui é pra meninada aí que vai assistir. Esse aqui é um jogo, é o primeiro jogo, não? Esse é o meu primeiro jogo oficial que eu fiz em 91. Foi São Olha José, como era o cartaz que a gente colocava na... a gente distribuía nas escolas, padaria, supermercado, Legal. aonde permitia, escola de inglês, aonde permitia a gente colocava. E esse é o primeiro jogo da minha vida oficial. A gente ganha de 13-12 do Alphaville. Acaba o jogo, todo mundo chorando. Eu não entendi. Como é que você tem isso? Eu guardei. Uma vez eu peguei da escola. Eu na escola eu peguei, porque ficou, né? Terminou o jogo no sábado, aí a gente foi segunda para a escola, tava no mural, eu falei, quer saber? Eu vou guardar. Porque foi o que eu ganhei, e aí eu entendi o tamanho do que era. Porque o São José Rugby, para quem não sabe, até um ano anterior, ele jogava de camiseta Hering branca. Eles compravam a camiseta Hering. Dá pra gente ver as camisetas aqui atrás ou não? Essas aí as são camisetas. bacanas, Mas jogava com a camiseta Hering branca e que era pichado SJR. Eu não participei disso. E a cada jogo eu tinha uma. E aí, em 91, a gente, né, tem Ai, gente do céu, como é que me foge o nome dele agora? Mas um francês... o Dominique faz um contato, conhece o prefeito da cidade de Blagnac. Contaram isso. E ele traz, e ele fala exatamente isso. Olha, a gente tem um time de rugby aqui e os meninos não têm uniforme. E aí chega, da França, nunca imaginar, chega lá, uniforme novinho. E por uma coincidência, era vermelho e azul. E vem esse uniforme, eu nunca joguei de Hering. Então esse jogo ele termina, a gente ganha, todo mundo chorando. E eu não entendia muito bem. Falei, ganhamos o jogo. E aí depois começa a me contar o que era. Porque é tudo isso que a gente falava. A gente era meio desacreditado, né? E aí não importa nem o porquê, mas isso só deu mais força. Tanto que é daí que surge a história do caipira. Sim. Porque vocês são os caipira pejorativo. Só que a gente pegou e falou o seguinte, não, tinha caipira Pé de mesmo. barro. Tinha caipira mesmo. É isso aí, vem ganhar dos caipiras. Vem enfrentar a gente aqui, vem jogar aqui para ver. Se a gente for aí, vocês se preparem melhor, porque a gente vai correr mais, a gente vai ser mais forte, a gente vai fazer mais try em vocês. Tenho certeza disso. E esse exatamente, é o que a gente falou, estava conversando, né? Esse quem fez foi um dos jogadores na época, era o Angel. E vai logo, tá guardadinho lá, guardadinho. Merece um quadro. Esse vai Merece um quadro, esse. Muito legal. Mas falando aqui, né, acho que eu gostaria também, fiz questão de trazer essa foto aqui, porque ela é muito emblemática, né? A do time não está tão grande, mas é justamente representando... Essa aqui... Essa aí foi quando o São José, a gente levou o São José para jogar na França. São José jogando na França. 25 anos lá, estava ano 2000 Ano 2000 na França. São José, a base era um sub-18 também,
E desse time é Fernando Portugal, Eric Putin. Tava frio, hein? Tava bastante frio. Henrique, tem o Fernando Martins, o Pelo, irmão dele, o Ricardo Martins, o Cabelo, falecido Cabelo, Douglas Barros, o Juju. Quanto você tinha aqui? Eu tinha aí 25 anos. E de... Tava Nossa, bem aí. tava. Mas então, essa Aqui. era uma época boa, porque assim, esse aqui é o Luiz Fernando, seu xará. Meu xará. E aí o outro é o Fabinho, cara. O Fabinho é um outro cara desses que assim, meu irmão de infância, assim como Edson, como Mal, que a gente foi presidente dos piores momentos do São José, ele abraçou, foi presidente do clube, sempre muito apaixonado Você é sempre por isso. ligado, você sempre está ligado com essa parte social do clube? Presidência, Porque não ajudando. tinha. O que acontece, Luiz. Mas mesmo isso. hoje eu te vejo lá. Hoje, por isso que eu falo, o São José entrou num momento muito especial. Da diretoria, se não me falha a memória, são 12 cargos, 12, 14 cargos. 7 a 8 são pais de atleta. Esse é o mais importante. Só que entre nós é aquela velha história. Girava muito porque ninguém queria assumir. Sim. Porque é muito trabalho. Não é simples, não é fácil. E tem que ter uma presença junto ao poder público, junto a tudo isso, muita documentação. E o principal, né? Você tem que assinar. E aqui a gente está falando da transparência com relação à documentação, tudo isso. Porque a gente está assinando ali uma prestação de contas que está errado, ou uma coisa errada feita, não é só estraga a história do clube, estraga a sua vida pessoal. Com certeza. E esse é um cara que, assim, eu brincava. No futebol, quando a gente falava na escola do futebol, se eu tirasse para o ímpar e eu ganhasse, era o primeiro que eu escolhia. Porque esse era o cara do gol. Esse é o cara do try. Esse aí é o cheiro de try. Esse aqui, eu falo que é a pessoa que eu mais vi fazer try na minha vida. Disparado. Confiança, força, rapidez. E ele tinha... E tudo isso que a gente tinha de buscar, né? Ele, uma vez, ele arrumou, a gente falava que era a Bíblia do rugby. Era um material de treinamento de futebol americano, eu não lembro qual universidade. Era de futebol americano, não, era de rugby. Só o que acontece? A gente não ia para musculação lá atrás e fazia tríceps na polia. Não, já fazia LPO, já fazia arranco, já fazia arremesso, já fazia essas coisas lá atrás. Fim dos anos 90... Por causa dessa apostila. A gente já treinava isso. O que tem aí hoje, a gente já fazia isso há muito tempo. Por incrível que pareça, a gente já usava esse tipo de treinamento de musculação, né? E ele que conseguiu. Mas são incontáveis, eu não tenho nem, assim, muito tempo a gente fica aqui sem esse cara. Esse cara, eu não penso em rugby sem não pensar nessa pessoa. Você falando aí, caramba, que amor mesmo que você tem pelo rugby. E deixa eu falar mais uma história. Porque aquela camisa ali, eu quero mostrar as camisas. Aquela ali a gente... Vamos começar por aqui. Vamos. Vamos lá, eu tenho que falar porque essa faz azul não parte. deu para mostrar, mas tem uma camisa aqui que ela é 10 vezes campeão brasileiro. São José foi 10 vezes campeão brasileiro de rugby. Essa aí... E aí essa aqui. Essa é a primeira. A gente foi campeão em 2002, era Apolo, né, a primeira. E aquela é o registro da última de campeão brasileiro. Acho que é um detalhe bacana. Eu acho legal mostrar ela. Claro. Essa aí é um detalhe importante dessa camisa, porque o São José, né? O São José Rugby, ele disputa o Campeonato Brasileiro da primeira. 10 vezes campeão. Aqui. 10 vezes campeão brasileiro. Você virar outro lado, você vai ter os anos, ó. Olha lá. O São José Rugby disputa a primeira divisão do brasileiro. Nosso primeiro título de 15, né? O primeiro na história foi o Paulista de 91, que é dessa bola aqui, né? Isso, a bola. Que é essa bola aqui. Essa bola. Paulista de Rugby 91. É dessa jornada aqui. Essa é a bola da final. Essa é a bola da final. Essa é a bola da final. Henrique Mangion, que guardou e falou: Spani, você é a pessoa que tem que ficar com essa para guardar pra gente. Uma pena, eu não consegui. Eu tenho a primeira camisa do São José, mas essa é o que eu falei para você. Eu não consegui trazer porque é muita coisa. Não tem problema. E aqui mas vale um detalhe. O São José Rugby, ele joga
primeira divisão do brasileiro em 96. E a gente jogou até esse ano, 2025. São 15 finais e 10 títulos. Olha lá. É bastante finais coisa. E 10 títulos. Isso, é bastante coisa. 15 finais e 10 títulos. Eu bastante coisa. Tive a felicidade de jogar 13. 13 dessas finais. Caramba, 13 finais. Ganhei 8. Ganhou 8. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom, né? Essa aí é 2002, como eu falei. Não esquece de falar dessa. Que Isso é... Bonita, linda. A amarelinha é a polo da gente lá da Batalha de Assunção. Essa é a... Amarela. Essa é a Batalha de Assunção. Batalha de Assunção. É a virada do rugby brasileiro. A gente foi jogar lá Essa é seleção. A gente jogando no Paraguai. Vinha de muitas derrotas, muitos insucessos contra eles. Mudamos totalmente a nossa forma de se preparar para esse torneio. Surpreenderam eles? Eles sabiam que a gente chegaria muito forte, porque não dava mais, né? Eram 16 anos, acho, sem ganhar, coisa assim, muito tempo. E quando a gente se propôs com esse grupo a mudar o rugby do Brasil, a gente tinha com o São José muito nessa cabeça, tinham muitos jogadores do São José, mas só para você ter uma ideia, Luiz, tinha um grupo de Florianópolis que era o IGE, o nativo, né? O IGE, o nativo, o Daniel eles trabalham hoje na CBRU, e o Regis, eles vinham de Florianópolis todo fim de semana de ônibus para treinar. Não era avião. Todo fim de semana. A gente fazia um rateio, né? Então todo mundo pagava a mesma coisa, mas eles vinham todo fim de semana. De Floripa para treinar em São Paulo. E esse aí tem uma história boa, porque a gente ficou eu mesmo sempre tive barba assim, né? Tem a fotinha, tá sem barba, mas... Essas estão sem barba. Mas na França, chique, né? Aquela coisa, mas... Fiquei aí acho que uns 8 meses sem fazer barba, aquelas coisas assim que... E aí eu sei que a gente ganhou, foi pro vestiário, falei, quer saber? Bigode. Só um bigodão. E todo mundo, aí começa a arrumar ali bigode, os caras vai pro terceiro tempo, e todo mundo de bigode, isso aí foi. E tem um totem, essa foto eu não tenho, que era os irmãos Duque. O Duque. Agora não vou lembrar a sequência, mas eram os 3, né? Um em cima do outro, assim, com a taça, assim. Levantando. Duque tá para vir para cá. Não, também. eu tô. Não, ajeita. E se bobear, é que a gente sabe que pode trazer, porque esses aí são os mágicos do rugby. Mágicos. Você tem o. Tomara que eu torça para que venha. Teria que vir a família. Eu sei que é pesado, né? Tem os 3 e tem o Geraldo, né? O Geraldinho, que é o pai. Mas serão bem. Quem vier. E aquela outra lá Essa aqui. Ela faz parte da história do São José como... vamos ver se consegue puxar ali. Essa faz como uma afirmação, né? Do São José como uma afirmação. O São José Rugby, ele começa a despontar em nível nacional através do Seven. Então, eu sou muito... Apesar de nunca ter ido para a seleção com o Seven, mas eu sou muito fã do Seven. Eu acredito que é uma maneira dos clubes se desenvolverem através do Seven para depois chegar no 15. Porque o São José sempre foi muito rápido, o São José sempre foi muito ágil, A gente não tinha tamanho no 15, então ainda por 15 sofria, né? A questão, você precisa de um pilar, uma segunda linha, mas no Seven era difícil de ganhar da gente e nós começamos a ganhar. Era o Seven do SPAC, o Seven de Campos, e esse é um Seven do SPAC, que o SPAC traz vários times internacionais. E existe uma particularidade... Um abraço, meus amigos do SPAC, mas isso sempre foi uma realidade onde eles sempre organizaram uma chave um pouco mais tranquila por lado deles, vamos dizer assim. E dura pro lado dos concorrentes. E nesse ano especificamente a gente joga com um time uruguaio na fase de classificatória, depois nas quartas joga contra era Belgian Barbarians, era se fosse uma seleção da Bélgica, e na semifinal era com esse time Caraca, é um time neozelandês. Legal. Porque a ideia era que tivesse a final o SPAC com o time neozelandês. Mas roubaram a final deles. Mas o São José foi lá e a gente ganha deles de 14-0. Tem essa eu te mostro um dia a foto do... Porque tinha um haka, eles faziam um haka antes de jogar. Sério?
Fazia o Haka antes de jogar. Isso tem uma história boa também. Legal. E aí eu morava em São Paulo. O que acontece? Primeiro dia a gente classifica, no outro dia semifinal contra o time da Nova Zelândia. Falei, beleza. Todo mundo dormia na minha casa. Então a gente volta lá pro apartamento apertado, dorme na sala, toda aquela coisa. Faz, feliz da vida, mas ela curtia. Amiga, a gente acaba, né? Todo mundo junto. Macarrão, aquelas coisas, e fica lá, era sempre. Lá era a base em São Paulo, da turma, por causa da seleção. São José, a base de São José era lá na tua casa. E aí, computador, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o Haka, vamos botar um Haka aqui para dar. E de repente aparece um Haka, que é da Nova Zelândia, dos All Blacks contra a Irlanda. Só o que acontece? Hoje, você vê o Haka bonitão, do jeito que é. Eles põem lá o Haka longe, assim, põe o microfone e tal. Lá não. O que aconteceu? O Haka tinha a linha do meio do campo e ficava meio perto. Só o que a Irlanda começa a fazer? A Irlanda começa a ir para cima. E encara. E termina assim. Aí lá vai os caipiras, né? Vamos fazer igual. Imaginei, porque ninguém fez. Até então, os caras faziam o Haka e todo mundo lá, abraçado, olhando. Olha o Haka, olha a cara de fulano. Nós vamos engolir esses caras. Na hora que começar, nós vamos fazer igual a Irlanda. Montaram ali na linha do meio do campo, a gente como tivesse na linha ali na linha de 10 ali e tal. Daí começa a fazer, eu termino a cara assim, na cara do outro e... Depois a gente conversando com eles, eles explicam, porque o Haka, eles te chamam para um desafio, eles querem falar, vou cortar sua cabeça, mas te chamam para uma batalha, para um desafio, isso tem um significado muito, muito bacana. E eles falaram que acharam que lá maravilhoso o que aconteceu, porque eles entenderam que a gente aceitou o desafio e até... Não foi uma ofensa para eles. Não. Foi legal. Não foi. E aí a gente vai para a final, inclusive a Band Esportes tinha acabado de começar as transmissões. Passa na Band Esportes e a gente ganha do SPAC e, se me falha a memória... a gente foi pentacampeão, a gente ganhou 5 vezes seguidas lá. Tem uma história bacana lá. E aí, aquela velha história. Troquei a camisa, falei, essa aí vai ficar comigo até os últimos dias. E essa bola do São José, pra gente finalizar? Me fala dela, que essa bola tá nova. Essa bola aqui, ela não sai pra nada, do saco, nem nada. Ela é irmã dessa aqui, né? É irmã dessa daí. Mais um que a gente tem, saudoso Miúdo, era um segunda linha muito forte, jogava rugby, era um francês do Pasteur, e tinha também essa de desenvolver o esporte, de trazer de alguma forma para cá, e a gente chegou a jogar com eles nesse período que eu joguei pelo juvenil e jogava pelo adulto, nossa senhora. A gente apanhou bastante desse pessoal, viu? Por isso que a gente fala pra meninada, não, vocês não fazem ideia que é perder. Eu tenho certeza na minha vida, se eu fosse fazer uma conta assim, eu acho que foi muito pau a pau, perder e ganhar, sabe? Por isso que eu tenho, que nem eu até aproveito aqui para falar, eu acho, por isso que o que a gente tem aqui entre São José e Jacareí é algo único no Brasil, com relação ao esporte e com relação a um produto muito especial. Porque a gente vai um puxar o outro. Sim, eu acredito nisso. Esse nosso movimento com as famílias em São José, ele é fundamental e veio muito da gente olhar para lá e falar, olha o que eles estão fazendo. Nós precisamos retomar e precisamos fazer igual. E quando a gente fala de dados, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dados. Eu fico fascinado de olhar o controle que o Jacareí faz. Quantos jogos tem acontecendo. Tanto que graças a isso, eu sei que até hoje nós tivemos 24 confrontos, 25 confrontos São José e Jacareí. Eu acho isso muito legal. E eu acho fantástico. Eu tenho uma camisa que eu ganhei do clube, que é 200 mais. É como se fosse, joguei mais de 200 jogos. Não faço a mínima ideia quantos jogos eu fiz. Fiz muitos jogos pelo São José. Muitos. Não tem esse scout, né? Eu adoraria ter. E acho que o que o Jacareí faz é fascinante. Eu torço para que um dia a gente consiga ter um braço para fazer, mas essa bola ela representa
vamos dizer, como essa camisa aqui, né? Apareceu um esporte diferente na vida de um jovem, gostava de esporte e que tem sempre uma educação muito correta em casa, uma educação que me ensinou a respeitar os mais velhos, a respeitar, a ter disciplina, a respeitar as pessoas. E eu entendia que através do esporte era o que eu podia fazer de diferente, eu podia me destacar, eu podia me enturmar, né, fazer parte de um grupo, e me aparece na vida o São José Rugby, algo que tinha um tamanho que nós começamos a olhar e pensar, poxa, a gente pode fazer isso ser muito grande. Ser muito grande. Bacana isso. E essa aqui representa toda essa, né? Era uma bola que era assim, da Mitre, e a gente né, chegou ao ponto de ter a nossa bola de rugby, né? Bola. Então, é uma evolução, e que um dia eu espero que a gente tenha uma bola talvez da Gilbert do São José, né? Coisas assim que a gente vai evoluindo, mas o principal, o São José Rugby tem um ponto, né, até saindo um pouco, São José tem algo muito São José Rugby. São José dos Campos é uma cidade conhecida pelo seu DNA empreendedor, e o São José Rugby tem isso. O São José Rugby, ele não veio só para Jacareí. O São José Rugby, representantes que, por passarem na universidade, ou às vezes mudarem de vida, foram embora e levaram o rugby com eles. Então a gente tem, vou de baixo para cima. Hoje em Porto Alegre a gente tem o Tico, Gustavo Cardone, que era o nosso capitão em 91, e que foi nosso responsável pelo maracanazo nosso que a gente tem, que a gente perdeu uma final de brasileiro em 2000 por 1 ponto para o Desterro. E ele fez 21-20, e ele fez os 7 penais. Ele foi Florianópolis, Porto Alegre. A gente tem uma turma muito bacana que teve fazendo parte de um projeto que onde o Curitiba começa a ganhar os títulos, mas um pouco antes, vários jogadores de São José que foram lá para jogar. A gente vai um pouquinho lá para o meio, tem Joséense em Campo Grande, tem o Zapa, o Ricardo, o Zapa, que sempre fez parte do Rugby Sem Fronteiras lá para Brasília, também jogou com a gente, muito tempo. Tá lá e ajuda, ele já é para 52, 53, mas ajudou o rugby lá. A gente vê aqui no estado de São Paulo, você tem o Rafael Simão na Ilhabela, ele começou o rugby na Ilhabela. Você tem o Jean Marc, o Volão, o Jean, que daqui foi estudar em São Carlos, reativou o rugby de São Carlos. Depois eu talvez esqueça alguém, mas a gente vai lá para cima, você tem o Caio Nicolau, que está em Manaus, com rugby. Certamente eu estou esquecendo de mais alguém. A Londrina, o rugby de Londrina, começou com o Henrique Dantas, com o Henrique Horta. Tudo filho de São José. Tudo pessoal de São José que foi para lá e falou assim, eu preciso montar um time de rugby. Legal. Então, muito desses núcleos hoje existentes de rugby foi um jogador de São José que saiu daqui apaixonado por esse esporte e falou, não posso ficar longe disso. Então, voltando. Nós dois aqui, São José e Jacareí, a gente tem algo que pode fazer muita diferença na vida de muita gente. E o principal, a gente tem um produto autossustentável, pode criar algo aqui fascinante que nenhum esporte tem para oferecer. Porque a rivalidade ela vai existir sempre. Sim, tem que ter dentro saudável, de campo. E a gente, saudável. Claro, quando tiver o jogo lá, eu vou torcer para o São José, você vai torcer para o Jacareí, não tem problema nenhum. Mas quando a gente estiver fora, a gente vai saber conviver. Tem alguns momentos que eu até sei como é que é. A meninada jovem, testosterona, né? Eles se empolgam, né? A gente sabe disso. Então, se puder ter uma mensagem é essa. Tá tudo certo. Só lembre-se que fora depois, imagina se tivesse por exemplo, uma seleção São José e Jacareí. Eu não tenho dúvida. Eu falo em Vale do Paraíba, mas eu não tenho dúvida que ninguém ganha da gente. Como também um produto. Um dia acho que com você que eu conversei sobre isso num jogo de Jacareí. Eu fico imaginando, vem um time de fora, vamos trazer lá, o campeão da Argentina esse ano foi o Newman. Não ganhou há muito tempo e tal. Traz o Newman para jogar aqui em São José ou em Jacareí. A gente faz um jogo com São José, um jogo Jacareí, e depois faz um jogo contra a seleção dos dois. Olha que vai ser difícil. Sai pau.
Vai Pau ser que eu difícil. digo, sai jogo bom, Sim. não é briga. E hoje a Sai- gente tem, vamos chamar, um ecossistema no Vale do Paraíba muito sustentável. Né? Hoje a gente fala de 6 times com base Sim, efetivamente estruturada e com a poder público. mandando o jogador para a seleção. É isso mesmo. A gente não pode perder, a gente tem que aproveitar isso e eu não tenho dúvidas em afirmar, de novo, como confiança e não é arrogância, que se algum time de fora quer jogar rugby de verdade, quer ser testado, ele tem que vir para o Vale do Paraíba, em específico o São José e Jacareí. Legal. Você se adiantou a pergunta, mas eu vou perguntar de novo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está afim de começar no rugby aí, para o moleque que está afim de se iniciar no rugby. Aceite o convite do seu amigo. Venha conhecer o rugby. Amigo ou amiga. O rugby feminino hoje, né, eu tenho uma amiga da minha filha, Juliana, eu falo para ela, a minha torcida é que a gente vai assistir você um dia nas Olimpíadas. Porque eu tenho que mostrar que o que ela tem de possibilidades de viver com o esporte é fascinante. Né? Você recebeu a jogadora do Jacareí, com 20 anos de idade, entrar na Inglaterra, jogar uma Copa do Mundo contra a África do Sul. 20 anos. É impensável do tamanho do que ela vai viver de experiências ainda com o rugby. Então, eu digo que conheça o rugby, experimente o esporte, venha conhecer, fazer parte do ambiente, venha entender que, por mais eu ser um apaixonado pelo futebol, mas não tem nada a ver com o futebol, vai fazer diferença na sua vida. Você vai ganhar uma série de amigos, você vai ganhar uma série de irmãos, outras pessoas. Muitas das vezes pode até te ajudar em questões até profissionais. Pitacozinho. Legal. Na época que eu trabalhava, que eu era técnico da Poli, tinha um rapaz, um jogador que chama Roberto Bocabello. Ele fez engenharia química e era um pilarzaço. Eu falei, eu preciso levar ele para São José. Primeiro tentei dar um jeito, levar ele para a seleção, mas eu vou levar para São José. E ele virou para mim, ele morava em Perdizes, ele morava na Lapa, eu levei ele para casa e ele falou, Spani, é o seguinte, eu quero me formar na Poli em 5 anos, quero seguir minha carreira. Eu falei, por isso que eu não vou. Eu falei, tá tudo certo, Boca. Maravilha. Vida que segue, tal. Ele vem tem um polo forte em Pinda, polo químico em Pinda, e vem trabalhar aqui. E ele contou para mim que tinha um chefe argentino. Um cara meio durão, meio seco, meio... chefe. Dava muita abertura e uma vez calhou de sentar na mesa com o chefe e surgiu a palavra rugby. Pronto. Não é que ele tinha facilidade, mas a forma como a pessoa se portava com ele era diferente. Só para você ter uma ideia, e como a vida dá, o Roberto Bocabello hoje, ele é um desses churrasqueiros, sabe? Churrasqueiros profissionais, ele vende cursos, não sei o quê, e a esposa dele também, que era da Poli, então ele foi se desenvolver, que é o que eles sempre me disseram. O que eu aprendo na Poli? Eu aprendo a me virar na Poli, aprendo porque vem aquelas aulas, cálculo 3, 4, 5 fórmulas, eu falo, não, aprendo a me virar. Então, o rugby apresentou algo, era um ex-atleta de judô, então ele veio para Pinda, conheceu o chefe argentino, um cara meio difícil. Quando falou no rugby, abriu portas, assim, num sentido de... E que a vida dele o fez refletir em algum momento, falou assim, eu não preciso seguir essa minha vida quadradinha de engenheiro químico, não. Tem uma coisa, porque ele era o responsável sempre pelos churrascos. Sim. Ele tinha um carrinho de supermercado que ele fez virar uma churrasqueira. Então ele levava para os jogos universitários, então ele ia para onde ia para o jogo, levava o carrinho dele no ônibus e era... Então, eu digo isso, o rugby proporciona, além dessa formação individual, formação de pessoa, vai te proporcionar algumas opções. E outra, para o lado como jogador, infinitas possibilidades. Hoje, os países, as equipes estão muito abertas a receber outros atletas. A gente tem tido... Portugal tem sido um lugar que tem recebido muito. Eu acho que facilmente, se a gente começar a contar aqui, deve ter pelo menos 15 brasileiros jogando na Liga de Portugal. A gente tem exemplo de jogador que foi para a França,
ficou na França, constituiu família e está lá na França. Então, assim, acredite e procure. Se você está chegando nessa linha, não deixa de se cuidar, não deixa de se preparar para quando você vai parar, mas também pode sonhar de ir para fora, que tem muita possibilidade. Falando a última pergunta, falando em seleção brasileira, o que você acha dessa repescagem aí? Qual é a nossa chance? Eu torço muito por eles, né? Falamos demais. Falamos muito. Volta da pergunta, é isso? Hã? Pode voltar a pergunta. Tá. Falando da seleção brasileira, o que você me diz aí dessa repescagem? Eu vou torcer muito para eles, Luiz. Muito, Luiz. A gente não está lá dentro para saber o que aconteceu com relação de gestão, né, vamos dizer, de treinadores, de essa parte técnica é muito difícil, né? Porque só quem está dentro sabe do dia a dia. Eu prefiro me ater aos jogadores. Olhei a lista lá, tem um pessoal muito bom que está indo. Tem um pessoal que eu sei que veste a camisa de verdade. A grande dificuldade que nós vamos enfrentar aí, potências. Samoa é uma vaga, né? Está falando de uma vaga para a Copa do Mundo. Então, Samoa é o primeiro jogo, muito, muito complicado. Eu não sei até que ponto porque mudou bem o grupo. Isso vai fazer uma diferença, porque uma semana, né, que fez a convocação. Então, vamos dizer, eles estão treinando agora. Sim. Depois a gente fala lá eu acho que a Bélgica dá jogo, dá bom. Bélgica eu boto muita fé que eles levem. O problema é se perder um jogo, a coisa complica. Então o que eu espero e torço muito para eles é que eles façam o torneio da vida deles. Tem o meu irmão lá, como a gente está falando do Duque, Moisés. A gente até fez a despedida dele aqui em Jacareí, mas agora ele teve que voltar. Vai estar aqui com a gente. Está muito perto, muito próximo deles conseguirem estar na... A gente nunca chegou tão perto de uma Copa do Mundo. Então eu preciso torcer muito especial por ele. E vamos estar aqui dando um jeito, né? Ligar na ESPN para conseguir assistir. Sábado já tem um horário muito bom, perfeito. É 10 horas da manhã, encaixou certinho. A gente torce, sabe? Porque é muito difícil, né? É diferente da caminhada das meninas que já resolveram na eliminatória sul-americana. Quando vai para o Mundial... o outro é Zimbábue, que também já teve história, já jogou Copa do Mundo. Vou torcer bastante, mas eu não vou ficar decepcionado nem triste se não der. Bota minhas fichas aí, acho que Samoa é uma coisa muito complicada, muito, muito difícil. Boto minhas fichas, colocaria para que vence a Bélgica. E Zimbábue eu tenho minha dúvida, mas eu ainda, se tivesse que, né, loteria esportiva, eu ia colocar ali Brasil, certamente. Legal. Alexandre, obrigado por você ter vindo, cara. Queria que você deixasse para nós aí, se você quiser, lógico, os seus contatos eletrônicos, contatos profissionais, o que você quiser. Fique bem à vontade, cara, para nós aí. Aqui para a câmera. Não sou uma pessoa dessas muito ativa, né? Mas eu tenho um Instagram, Spani810. As pessoas se perguntam, por que 810? Porque eu ganhei 8 brasileiros e 10 paulistas, né? Então tem que guardar isso, que é muito importante. Tenho a minha vida linkada à educação. Meu pai é uma das pessoas que trouxe, né, responsável por trazer o Colégio Ângulo aqui para São José dos Campos. Hoje trabalho como gestor do Ângulo em Taubaté, desde 2010. Então, sou uma pessoa que acredita muito que esporte e educação são as ferramentas que a gente precisa incentivar e trabalhar e ter um cuidado muito especial para que a gente
ajude, né, na formação das crianças, dos jovens. A gente precisa, de alguma maneira... A nossa época, a vida era muito mais tranquila, muito mais fácil, né? Hoje é tudo muito rápido, é tudo muito para ontem, e a gente tem um papel fundamental de mostrar que as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo, né? Tem um pouquinho de paciência, tem que trabalhar, não vai cair do céu. Então, e sigam o São José Rugby, as portas sempre abertas. Mandem uma mensagem lá, um DM, quiser conhecer o clube, quiser conhecer um treino. A gente tem um trabalho maravilhoso que é aos domingos com a Escolinha Caipira, que a intenção é justamente incentivar a prática esportiva, e o rugby é só uma ferramenta. Começa 4 anos até 12 anos, acho que sem pretensão nenhuma. Se de lá saiu um jogador de futebol, saiu um nadador, tá tudo certo, mas que ele vai entender que a atividade física é importante para a sua formação, para a sua preparação mental, para a sua questão física, para prolongar a sua vida, para que você lá na frente entenda que a atividade física ela não é um luxo, ela é uma necessidade, pensando que um dia você vai ter que estar forte fisicamente para ajudar alguém. Sim. Né? Você vai ter que ter essa força, você não pode ser, não queira ser o ajudado. A gente sabe que isso não depende da gente, mas a partir da atividade física ela ajuda a prevenir bastante coisa. Então, fique à vontade, portas abertas para conhecer o nosso clube, o São José Rugby, e sempre todos bem-vindos. Alexandre, mais uma vez, obrigado, cara, de você ter... Opa! Obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer, foi um prazer. Papo gostoso que nós tivemos aí. Eu falei para você, fazer parte da história do rugby para mim é importantíssimo, e fazer parte da história do Pode Trai aqui, ó. Legal. O Pode Trai aqui é Obrigado. Sucesso aí, sempre acompanhando também aqui. Obrigado. Tô sempre à disposição aí para vir aqui contar a história e bater papo. Vamos fazer a segunda parte. Galera, chegamos ao final de mais um Pode Trai. Curta, compartilha, siga, por favor, no YouTube. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Spotify, mas o que eu preciso é que vocês me sigam no YouTube, tá bom? Se inscreve lá, tem que se inscrever para seguir. Obrigado, mais um podcast para vocês. Até mais.